do professor Alexandre Lupo. O grupo é composto por Ana Luísa, Iago Ferreira e Wildemar Fonseca. Eletricidade e introdução. Os carros elétricos são intimamente ligados à física, principalmente por meio dos princípios da eletricidade e magnetismo. O motor elétrico que impulsiona esses veículos funciona com base no eletromagnetismo. Quando a corrente elétrica flui por condutores dentro de motor, cria-se um campo magnético que interage com ímãs, gerando forças motrizes. Além disso, a física também desempenha um papel na eficiência magnética, nas baterias e na gestão térmica do veículo. Entender os princípios físicos é crucial para otimizar o design e o desempenho dos carros elétricos. O que são carros elétricos e como funcionam? São basicamente veículos que utilizam energia elétrica como combustível, utilizando motores elétricos ao invés de motores de combustão. O veículo elétrico contam com baterias enormes que normalmente ficam no assoalho do carro e que proporciona a energia para os motores elétricos que fazem a tração das rodas. Como funcionam os carros elétricos? Os motores utilizam a energia de baterias para realizar a tração. Desse modo, o veículo elétrico normalmente entrega um torque máximo instantaneamente. Não utilizam marchas e dispensam uma série de componentes comuns a carros de combustão. O câmbio encontra-se basicamente em 3 posições, sendo elas para frente, para trás e neutra. Como mencionado, os carros elétricos não possuem marchas ou mesmo embreagem. A maior parte dos carros elétricos requer conexão a um carregador para ter a bateria carregada. Quanto ao motor, possui um motor de arranque, um motor de partida, que ele tem como função transforma energia elétrica em energia mecânica, produz movimento de rotação, ele produz um torque inicial para vencer o atrito interno do motor a combustão e funciona como corrente contínua. Lembrando também que ele possui um sistema de segurança e impulsor com rodas livres. Quanto aos tipos de bateria, eu utilizo a bateria selada, que ela é feita com uma tecnologia de chumbo ácido, mas, no entanto, uma bateria que não é selada, uma bateria ventilada, é necessária realizar a manutenção com água, pois nesses modelos possuem saída de ar que facilita a emissão de gases. Como vocês podem ver aí, tem a bateria, explicando como é a bateria, que vocês conseguem enxergar a tampa selada, que é o processo de colagem a fio. Tem a válvula de segurança, que é um alívio em caso de sobrecarga. Possui também conexões entre as células, que tem uma construção que proporciona menor autodescarga. Tem outros elementos, como uma formação automatizada, que melhora o desempenho elétrica dela. Tem as grades também, que de menor corrosão e menor condutividade elétrica. Tem a caixa, que é em propileno, que tem uma maior robustez e maior proteção para os componentes internos. E tem um separador de manta de microfibra de vidro, que tem alta capacidade de absorção e melhor eficiência na recombinação interna dos gases. As não seladas precisam de manutenção com água, pois possuem uma saída de ar e facilitam a emissão de gases. Quanto aos principais elementos de um carro, componentes de um carro elétrico, os veículos elétricos eles dispensam diversos componentes que não são essenciais apenas para carros a combustão. Essa característica ele promete proporcionar uma boa economia e manutenção, uma vez que os elétricos têm menos partes mecânicas propensas a exigir manutenção. Tem o porta-carga, que é o local no qual os usuários conectam o carregador da bateria.
A porta-carga tem um formato similar a uma porta de combustível de carro a combustão, mas, no entanto, ao invés de dar acesso ao tanque, tem um conector de energia que permite o carregamento das baterias em estações dedicadas. Tem um inversor. Os inversores eles são responsáveis por mudar o fluxo de elétrons da bateria de corrente contínua para a corrente alternada. Esta última é o padrão para alimentar o motor da tração elétrica. Os inversores também eles são itens essenciais, uma vez que a bateria de íons de lítio só aceitam corrente contínua e os motores apenas corrente alternada. E o motor só é responsável por oferecer tração para as rodas dos veículos. Assim que os elétrons chegam ao motor através do inversor, ele gera um campo magnético giratório que faz o motor girar. E esses motores elétricos eles são muito eficientes e potentes, entregando torque instantâneo para veículos. E não muito menos importante é a bateria, né? Que é essencial nele. E a bateria não é só responsável por proporcionar a energia para os componentes elétricos, como display, lâmpadas e centrais multimídia, mas também ela alimenta os motores. Por isso, nesses veículos, as baterias eles são maiores e responsáveis por boa parte do peso dos veículos. As baterias desses carros elétricos prometem uma vida útil relativamente longa, mas em algum momento precisarão ser trocadas, o que, sem dúvida, vai exigir um alto investimento. Olá, agora eu me chamo Ana Luísa e irei apresentar para vocês os carros híbridos. Os carros híbridos são, de modo simplificado, um híbrido do motor elétrico com o motor a gasolina para mover o carro. O sistema realiza a torre da energia por meio de travagem regenerativa. As vantagens desse carro é que o consumo de gasolina é menor, como tal, a melhor economia de combustível e adicionar energia elétrica pode até aumentar o desempenho em certos casos. Por vezes, o motor elétrico acaba fazendo todo o trabalho. Outras vezes, cabe ao motor a gás fazer parte do trabalho em conjunto. O resultado acaba por ser o menor consumo de gasolina, já que os motores trabalham juntos entre eles. Não é apenas elétrico, como o carro mencionado anteriormente, mas também não é completamente a gasolina ou a gás. A definição inicial sobre o híbrido. O híbrido, a eletricidade é transportada através de uma bateria com alta voltagem, separada da bateria convencional, de 12 volts de um veículo, que acaba por ser reabastecida pelo retorno de energia, dada a aceleração que, por norma, é recebida para o calor gerado pelas travões em um carro convencional. Os híbridos utilizam igualmente o motor a gasolina para carregar a bateria, e são os solavancos que dão quando o motor a gasolina está funcionando, ele está gerando bateria para quando ele tiver um menor funcionamento, a bateria conseguir fazer com que o carro flua perfeitamente. As instaladoras usam diferentes designs de híbridos para realizar diferentes missões, que vão desde a economia máxima de consumo até manter o custo do veículo o mais baixo possível. A definição mais simples para um carro híbrido é o cruzamento entre o carro, a gasolina e diesel, e o elétrico, mas não são considerados carros elétricos, assim como eu já expliquei anteriormente. Como funcionam os carros híbridos? Os veículos elétricos híbridos são movidos por meio de um motor a combustão interna e um motor elétrico, que utilizam a energia armazenada nas baterias. Não pode ser conectado à carga, o veículo não pode ser conectado à carga para a bateria. Em vez disso, juntos, esses recursos utilizam a melhor economia de combustão sem sacrificar o desempenho do motor. A bateria é carregada por meio de travagem regenerativa e pelo motor de combustão interna. A bateria também pode se alimentar cargas auxiliares e reduzir marcha lenta ao motor quando é parado.
Os híbridos usam, por isso, uma combinação de gasolina e eletricidade para alimentar o carro. Isso significa que eles têm uma menor combustão do que os carros a gasolina normal. Por isso, a eficiência de operação. Isso também significa que eles emitem menos gases poluentes e contribuindo para o efeito estufa. Usam uma combinação de gasolina e eletricidade, como eu já mencionei anteriormente. No entanto, o nível real da eficiência do combustível, emissões em quilômetros corridos alcançados, variam dependendo do tipo do híbrido, bem como a velocidade e o estilo de condução. Eles também podem haver mais de um tipo de híbrido, né? O carro híbrido paralelo, o carro híbrido em série e os carros híbridos motorizados. Aqui estão as nossas referências do trabalho e muito obrigada